Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Sacerdote Esdras, na Bíblia, nos exemplifica como nós devemos fazer as coisas, tomar decisões e agir. O livro é muito interessante. Ele é tido como o autor, o livro leva o nome dele, historiou o que aconteceu antes dos tempos dele, quando a ordem do rei Ciro foi dada e o povo voltou sob a liderança do Zorobabel e se instalou na terra de Judá e começou a construção do templo. A obra foi paralisada, cerca de 14 anos depois voltou, continuou, por fim foi terminada. Ali atuaram os profetas Ageu e Zacarias, e então vem o Esdras, quando o templo já estava pronto. Mas o povo de Judá tinha caído num marasmo espiritual, numa mornidão espiritual. E o Esdras, lá na Pérsia, na corte da Pérsia, muito ligado ao rei, porque ele era muito sério, dedicado no que fazia, estudioso, profundo da lei, e por causa disso era uma espécie de conselheiro do rei da Pérsia. Mas ele orou e Deus tocou o coração do rei para que ele pudesse vir para Jerusalém. Aparentemente ele não teve mais que voltar, ele ficou em Jerusalém até o final da sua vida. Isto não é dito na Bíblia, mas nós supomos isto. E ele ficou trabalhando, atuando como sacerdote. Enfrentou muitas lutas, porque o povo estava morno espiritualmente. A consagração a Deus não era palavra da moda e muitos não queriam manter a pureza determinada pelo Senhor na lei e se misturavam com casamentos mistos com os outros povos e já estavam se esfriando bastante na fé. O Esdras foi, então, com toda a prudência, convidou pessoas que quisessem ir com ele. Muitos sacerdotes quiseram, mas não levitas. Ele entendeu que os levitas eram necessários também e lançou um desafio, mandou chamar aqueles levitas no lugar chamado Casifia e que precisavam vir também. Organizou o grupo, não foi muito grande, não foi pequeno também não foram meia dúzia de pessoas, foi um número significativo, talvez mais de 1.000 pessoas, coisa assim. E aquele grupo era um grupo razoável. No entanto, o Esdras entendeu que mesmo assim, por incluírem muitas mulheres e crianças e sacerdotes, eles não eram necessariamente guerreiros e capazes de se defender. Para começar, ele reuniu o povo junto ao rio Ahava e convocou um jejum de 3 dias, passou revista no povo, conferiu todo mundo, identificou os nomes e a genealogia de todos eles e convocou esse povo que estava com ele para jejuarem e orarem a Deus pedindo direção. O Esdras sabia que precisava fazer alguma coisa, mas ele não tinha noção exata do que fazer e de como ele encontraria o povo lá em Jerusalém e em Judá. Naquela época não havia internet, rádio, comunicação rápida. Eles só recebiam notícias através de cartas
e elas levavam um bom tempo para chegar, de forma que as informações que eles tinham não eram completas e eles não podiam saber exatamente como estava a situação. Por isso se prepararam com oração. Isso é para nós um exemplo, e eu queria dizer para você, meu irmão, quando você vai tomar uma decisão, qual é o processo que você usa para tomar essa decisão? Você se aconselha com pessoas mais velhas, com líderes, irmãos espirituais? Você se dirige ao seu líder para pedir ajuda, conselho, oração, a bênção dele? Você procura fazer as coisas sob a direção de Deus e ter a bênção do Senhor? Você se prepara espiritualmente para isto? Eu vou citar um exemplo. Você vai fazer um casamento. Você vai se casar. Há uma série de coisas, claro, que quem vai casar precisa providenciar. Por exemplo, casa onde morar, móveis, precisa providenciar um certo enxoval, e isso tudo vai custar algum dinheiro. A pessoa se prepara materialmente para o casamento, e inclusive há pessoas que demoram muito, demoram às vezes anos esperando a juntar dinheiro para ter as coisas, e enquanto isso eles demoram o casamento porque não tem as coisas ainda. Se preparam materialmente para o casamento. A noiva sonha naquele grande dia em vestir um vestido chamativo, vai ser o centro das atenções. A noiva, ela se prepara. Poucas ou raras vezes, se é que eu vi alguma noiva se preparando espiritualmente. Tirar um momento de oração. Algumas pensam até em tirar um tempo para uma soneca, para dormir antes do casamento, para se acalmarem. Mas a preparação espiritual verdadeiramente não é moda no casamento. Tirar um tempo para a oração no dia do casamento ou nos dias que antecedem o casamento também. Isso deveria ser uma prática cristã. Quando você vai fazer uma viagem, você deveria tirar um dia para orar, jejuar, consagrar a vida ao Senhor, a viagem. Você faz isso? Tem feito isto? O Esdras nos exemplifica. Ele tinha muita coisa na cabeça, mas ele sabia que por ele não poderia implantar aquilo se Deus não dirigisse. Portanto, ele precisava da bênção de Deus, da orientação de Deus, e proclamou aquele jejum e convocou todos que estavam com ele para o acompanharem também. Já era tempo de nós termos aprendido que a obra de Deus não se faz de orelhada, não se faz de supapo, de repente, e não é pela nossa carne, pela nossa decisão que a gente faz as coisas, é com a bênção de Deus. E nós precisamos de estar na presença do Senhor. Então, o Esdras reuniu o povo no capítulo 8 do livro, isso é descrito, contou o povo, se preparou e levou as ofertas que o rei da Pérsia tinha dado, outras ofertas voluntárias que pessoas tinham dado, contou tudo aquilo, era o tesouro que eles estavam encarregados de guardar e levar até Jerusalém para entregar lá na casa do Senhor. E ele queria fazer aquilo com toda fidelidade, sem que houvesse qualquer acusação contra a honestidade dele. Que ele não tirasse um centavo daquilo ali. Ele queria ser um fiel depositário daquilo que era consagrado a Deus. E quando chegou em Jerusalém, ele tirou um tempo para descansar e agradecer a Deus. Versículo 31 diz que eles partiram do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês para ir a Jerusalém. E a boa mão, o Esdras diz, a boa mão do nosso Deus estava conosco e nos livrou das mãos dos inimigos e daqueles que nos armavam ciladas pelo caminho. Isso havia grupos terroristas, bandidos que assaltavam. Hoje, o povo de Deus no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, está aprendendo uma lição.
O terreno está totalmente minado no Rio de Janeiro. São mais de 1.000 comunidades onde o tráfico atua, facções criminosas dominam, controlam, influenciam, roubam, assaltam, matam e etc. O carioca está aprendendo isto. E aí, qual é a solução? É não sair de casa? A solução é se mudar do Rio de Janeiro? É se mudar do Brasil? Qual é a solução para esta situação que nós encontramos? O ESA nos dá o exemplo. É orar, jejuar e entregar a Deus. Eu tenho agradecido a Deus cada mês que passa, cada dia que passa, cada viagem que faço. Eu tenho procurado agradecer a Deus, porque eu sei que é o Senhor quem me guarda. Às vezes a gente passa por uma estrada, uma rua, um ambiente perigoso, numa hora tarde da noite, mas a prudência vai dizer: por que você passa numa hora dessa? Porque eu não tive outra hora para passar. Quando eu saí do culto, quando eu estava chegando, eu tive que passar. Eu entreguei tudo a Deus, orei a Deus e disse: Senhor, o Senhor é quem pode me guardar e não vou deixar de fazer as coisas por causa disto. O Esdras nos ensina, ele não deixou de fazer as coisas por causa dos perigos. Ele fez. E o rei até ofereceu soldados e exércitos para guardá-lo como seguranças, guarda-costas, mas ele dispensou. Ele disse: não, a boa mão do nosso Deus vai ser comigo ou conosco. E dispensou. Deus abençoou, ele conseguiu as boas graças das autoridades no local, também isso foi operação de Deus. Ele poderia ter encontrado as autoridades como inimigas, mas as autoridades acolheram bem, entenderam a missão e ajudaram por ordem do rei. Então tudo deu certo. O problema era exatamente com o povo de Deus. E aí no capítulo 9 o problema é esclarecido. É que o povo de Deus estava vivendo em pecado, se misturando, contaminando a santidade. E isso era o problema que Esdras tinha que enfrentar. Vamos pensar o seguinte: o nosso Rio de Janeiro está ficando cada vez mais perigoso. No entanto, aos olhos de Deus, o problema não é o perigo de fora, é o perigo de dentro. É que a igreja está contaminada. Os terroristas de dentro, usados por Satanás, movidos pela carne, sendo desonestos na obra de Deus, superficiais, vaidosos, usando a obra de Deus com interesses próprios, misturando a santidade. Esse é o perigo maior, não é bandido, não é ser assaltado ou alguém nos tirar a vida. O perigo maior é contaminar a noiva do Senhor. Essa está altamente contaminada e o problema é sério. O Esdras enfrentou com seriedade aquele problema. É o que nós temos que enfrentar no Brasil. Para que o Brasil mude, o povo de Deus tem que se arrepender e se consertar de seus pecados. Isso é a tarefa mais difícil no Brasil. A paz do